Fala, amigos internautas do Jornal Fátima News. Hoje nós estamos aqui com uma entrevistada muito especial, ela que fez parte direta e indiretamente da história de Culturama através do trabalho dos seus pais, a dona Dalva e o seu Marvin Coffey. Eles que são fundadores do Colégio O Pioneiro, a primeira escola de educação reconhecida no Distrito de Culturama, que na época era a 7ª linha. Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao jornal. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui de volta a Culturama. Como começou o Colégio O Pioneiro? Tudo começou em 1968. A imagem que eu tenho na minha memória, eu tinha apenas 8 para 9 anos, quando nós nos mudamos de Fátima do Sul para Culturama, porque estava sendo construído o Colégio Agrícola aqui pelos meus pais. Eu me lembro quando, na época, o prefeito Samir procurou os meus pais na nossa casa para fazer um convite, desafio para iniciarem uma escola na 7ª linha, que é Culturama, porque na época eram muitas linhas e como prefeitura não tinha condições de construir uma escola em cada linha, mas que ele na época daria todo o suporte, todo o apoio logístico, como de fato deu esse suporte, né? Mas eu me lembro que a escola foi construída com tijolos e o meu pai comprou uma olaria em Fátima do Sul para produzir os tijolos e os caminhões da prefeitura traziam esses tijolos aqui. E hoje, com os relatos dos amigos, muitos disseram: eu ajudei a limpar o terreno, eu ajudei a construir, eu ajudei nisso ou naquilo. Então a gente percebe que teve um envolvimento, né, dos futuros alunos, do colégio, da comunidade como um todo, para construir, né, o Colégio O Pioneiro aqui no distrito, né, na Vila de Culturama. Então isso foi muito bom porque eram escolas avulsas e que era só o primário naquela época, que hoje a gente chama de ensino fundamental, né? E esse colégio veio trazer o ginásio, que é a 5º ao 9º ano de hoje, né? Então isso foi um avanço muito grande para Culturama e para as linhas e as vilas no entorno de Culturama também, porque é uma zona agrícola, né? Quantos anos você tinha quando o colégio foi fundado? Eu tinha 8 anos. Você, enquanto criança na época, você presenciou a história da educação acontecendo no distrito. Como foi para você fazer parte dessa história? Então, no início, você falou que eu participei direta e indiretamente. E de fato foi. Porque, assim, indiretamente, como filha, né, dos fundadores, da diretora, dos professores, e estar envolvida e vendo os pais se movimentar para isso. Porque na época a gente morava em Fátima do Sul e eles vinham diariamente na Rural Azul para trazer os professores para ministrar as aulas aqui em Culturama. Então, isso é muito vívido na minha memória. Mas não faz muito tempo, né, eu vim aqui em Culturama, quer dizer, não faz muito tempo, já faz 30 anos que eu vim aqui a última vez. E eu tive a oportunidade de ver uns livros da secretaria e eu vi que tinha minha caligrafia no livro ponto dos professores
de 1968. Ou seja, eu tinha apenas 8 anos e eu já ajudava a minha mãe a preencher o livro-ponto para os professores confirmar a sua presença naquele dia. Então, de alguma forma, diretamente, eu participei dessa história Você estava também. trabalhando junto com os Ah, seus sim, pais para construir o sonho de ter o colégio pioneiro, de trazer a educação para o distrito. sim, sim, né? O sonho de educação, eu creio que, assim, fazia parte da missão que eles tinham, né? E eles envolveram a família nesse sonho e nesse projeto. Eu sou a mais velha dos meus irmãos, então eu tenho mais lembranças e eu acabei me envolvendo mais também nesse processo. Mas todos nós, eu costumo dizer que eu fui criada dentro de uma escola, eu fui forjada dentro de uma escola e acabei me tornando professora e trabalhando na área da educação também. Ou seja, a construção desse sonho de educação no distrito de Cuturama, né, que faz parte, né, de Fátima do Sul, que na época era a Vila Brasil, transformou a vida de tantas pessoas, inclusive a sua também, que enquanto filha viveu toda essa história de educação e acabou também se tornando professora para poder passar adiante também essa missão. Sim, sim. A educadora que eu me tornei tem muito a ver com a minha história de vida. E muitas experiências que eu vivi nos meus quase 40 anos de exercício do magistério, eu me reportei a experiências que eu vivi durante a minha infância e a minha adolescência também. Então, o legado dos meus pais não foi só para mim como filha, né? Mas hoje eu me sinto muito honrada de saber que esse legado ele transcende a nossa família, né? Porque alcançou uma comunidade como Culturama, né? Fala para as pessoas que fim tomou os seus pais, a sua mãe, o seu pai, para onde eles foram, eles Tá. continuaram exercendo a educação. O meu pai, ele veio ao Brasil como agrônomo, missionário da Igreja Metodista, mas ele era agrônomo. E depois ele se tornou pastor da Igreja Metodista. Então, quando eles saíram daqui de Culturama e foram para Campo Grande, meu pai foi exercer o pastorado, o ministério pastoral da Igreja Metodista. Em 1982, ano que eu me casei, eles voltaram para os Estados Unidos, porque eu já tinha 2 irmãos que tinham voltado para os Estados Unidos para estudar e tinha mais 2 irmãos aqui. Então eles voltaram para lá. Eu casei, fiquei no Brasil e eles voltaram para os Estados Unidos. E lá, como sempre, sempre até onde a minha memória alcança, meu pai sempre fez campanhas e sempre divulgou o trabalho missionário que eles tinham feito aqui no Brasil e novas campanhas, novos projetos que foram surgindo também. Ele sempre estava falando do trabalho que precisava ser feito aqui no Brasil. E me diz uma coisa, a sua mãe ela foi diretora do Colégio Pioneiro, né? Enquanto fundadora, depois assumiu a direção. Ela atuou por quantos períodos na direção? Então, eu creio assim, desde o primeiro período, 1968, até 1972, quando nossa família retornou para os Estados Unidos, e depois voltamos ao Brasil em 1975, ela reassumiu a direção e eu creio que ficou até 1980, quando eles foram para Campo Grande. Então são 2 períodos distintos aí que ela esteve na direção. E um grande período, né? Sim, Um grande período. um trabalho extremamente especial, né? Que mudou a vida de tantas pessoas, né?
Inclusive, a senhora esteve presente na abertura da Exporama 2006 e foi homenageada com uma placa, né, referente aos serviços prestados em educação, também em nome da sua mãe e do seu pai. Com certeza. Nossa, isso foi uma surpresa e foi uma homenagem tão linda, apesar da chuva, né? Mas foi uma homenagem tão linda de reconhecimento, não do que eu fiz, o que eu sou, mas aquilo que os meus pais fizeram por essa comunidade. E como eu estava comentando mais cedo, os meus irmãos e eu, nós não temos dimensão do alcance do trabalho dos nossos pais. E com essa homenagem, e eu tenho compartilhado as fotos e as novidades com eles agora esses dias, porque todos eles moram nos Estados Unidos, né? Eu falei assim, gente, eles alcançaram além daquilo que a gente imagina. Não só aqueles primeiros alunos que participaram, mas aqueles primeiros alunos se tornaram professores, depois eles se formaram novos professores, então nós já estamos aí na terceira geração de professores que vêm dando continuidade a esse legado que foi tão importante na vida deles. Isso só nos deixa felizes e assim honrados, honrados. Você veio dessa vez para cá, nem passava pela nossa cabeça que seria homenageada, que você seria lembrada, seus pais, a dona Dalva, seria lembrada juntamente com o seu pai também. Eu vim sabendo que era aniversário de Coturama. E eu vim com o interesse de reencontrar pessoas daquele tempo, né? Que me conheciam e que eu poderia conhecê-los também. Imagino que foi uma surpresa muito grande. Com certeza, foi uma surpresa muito grande e uma honra muito grande também, porque eu não imaginava que tudo isso ia acontecer, né? Tivemos um momento no colégio, na sexta-feira de manhã, com as crianças, eu pude contar um pouco a história, né, da fundação do colégio, a história da nossa família, depois pude visitar a subprefeitura, onde era o antigo colégio, o colégio original, que foi construído na época. Depois estive na Exporama, que também para mim foi uma novidade, toda a homenagem, o reconhecimento prestado. E hoje um almoço com pessoas aqui da comunidade que estudaram ou trabalharam no Colégio Pioneiro, e todo mundo tem alguma história que só assim me enriquece e me deixa, além de feliz, orgulhosa de ter os pais que eu tenho. Fala para as pessoas, você ingressou na área da educação graças ao exemplo dos seus pais. E você atuou em quantos colégios, aonde, quantos anos? Olha, eu dei aula aqui no Pioneiro também. Olha, Em 1978, foi a minha primeira experiência profissional, né? Dei aula de inglês, dei aula de vôlei, né? E outras coisas mais. E tive a oportunidade de ter esse convívio aqui. Então, algumas pessoas vieram me procurar e falaram assim, eu fui seu aluno, eu fui sua aluna, apesar de que eu não lembro o nome de todo mundo. Tem alunos ilustres hoje também, né? Como o deputado Rinaldo, que foi nosso aluno também, né? Mas a minha carreira profissional depois foi em Campo Grande. Eu fiz pedagogia, eu fui professora na rede estadual, em várias escolas ali, Joaquim Murtinho, Vespasiano Martins, Consuelo Miller, mas a maior parte da minha carreira foi com a missão salesiana. Eu trabalhei na antiga FUCMAT, que depois se transformou em UCDB. Eu era professora dos cursos de licenciatura, né?
e na formação de professores Foram quantos também. anos na faculdade? Ao todo, 21 anos. 21 Ao anos todo, até 21 a anos entre a docência e a secretaria acadêmica também, porque eu também trabalhei na divisão de ensino, na antiga divisão de ensino, que foi uma experiência que também me ensinou muito, mas eu pude aproveitar muito do que eu aprendi aqui em Culturama, desde a minha infância, convivendo dentro de uma secretaria de escola, né? Então, isso foi muito importante para a minha formação. Eu costumo dizer que a educação sempre foi a chave para tudo, né? Aquela sementinha que foi plantada pelos seus pais lá atrás, há tantos anos atrás, se tornou uma árvore frondosa que hoje colhe muitos frutos, não só no Distrito Cultural, mas no mundo inteiro. Tem gente que estudou aqui no Colégio Pioneiro que foi parar em Dubai, foi parar nos Estados Unidos, foi parar em todos os cantos do Brasil. Tem muita gente boa que foi formada ali. Então é um trabalho que foi feito lá atrás, que começou isso aí, que disseminou a semente do bem, que hoje traz aí esse momento maravilhoso que aonde você está sendo homenageado. Isso me deixou mais feliz e mais honrada. E são histórias que eu preciso descobrir, né, e conhecer também. Inclusive, também de deixar aqui ressaltado que eu também fui um aluno pioneiro. Sempre foi um colégio maravilhoso, muito receptivo, com ótimos professores, né? A educação de primeira. Então, Culturama tem esse privilégio de ter o Colégio Pioneiro, né? Que formou tantos jovens e até hoje forma. Uhum. E eu fico muito feliz com isso. Fico muito feliz, não só de saber que você também foi aluno do Pioneiro e que carrega, né, um pouco dessa história. Hoje mesmo eu ouvi de uma adolescente, ela falou assim, eu estudei no Pioneiro e a vida inteira a gente aprendeu sobre a história do início do Pioneiro. Então isso é algo que os professores atuais continuam preservando, que é de manter o registro da história nas mentes das crianças de hoje também. E hoje nós tivemos um encontro maravilhoso entre antigos alunos, antigos colegas de classe e antigos professores. Uhum, Que fizeram uhum, parte também dessa história com vocês. com Como foi certeza. isso para você? Haja coração. Haja coração, porque foi uma experiência assim muito rica para reencontrar. Algumas pessoas eu não as vejo há mais de 40 anos. Então foram reencontros emocionantes e assim é muito pouco tempo para a gente resgatar, né, as memórias, as histórias e as lembranças de o que marcou a vida da gente naquela época e as peripécias que a gente fez também, né, naquela época. Colegas dos meus irmãos, né, da minha irmã, dos meus irmãos que também se manifestaram. Então isso foi muito, muito bom. Hoje foi um dia muito especial na minha vida. Rosiane, as suas considerações finais. Olha, uma vez eu li um provérbio chinês, eu não sei se eu sei ele direitinho, mas o provérbio chinês falava assim: se você quer colher em 3 meses, plante arroz. Se você quer colher em 10 anos, plante árvores. Mas se você colher em 100 anos, plante ideias. E eu gravei muito esse provérbio chinês porque eu acho que tem a ver com aquilo que eu vivi a minha vida inteira com o pai que era agrônomo, mas ao mesmo tempo que ele plantava soja, plantava algodão, plantava amendoim, né?
milho. Ele também plantava ideias, que é a educação, que é educando as pessoas e trazendo ideias inovadoras, ideias incentivadoras, ideias que impulsionam para frente. É isso aí, pessoal. A educação sempre será a chave do progresso, a chave do sucesso. E se a gente quer uma sociedade que seja transformada de maneira positiva, a gente precisa valorizar cada vez mais a educação, aumentar o salário dos professores, aumentar o número de escolas, trazer mais qualidade de vida para os alunos, uma melhor alimentação também para dentro dos colégios, enfim, valorizar o ensino, valorizar os professores que são os formadores de opinião. Parabéns pela sua história, parabéns também pela história dos seus pais. Muito obrigado por essa entrevista maravilhosa. Amém. Obrigada pela oportunidade também.